alguém precisar dela também. Bom, chamamos essa conversa agora foi para que a gente pudesse falar um pouco sobre a Assembleia Virtual. É um momento que o Brasil e o mundo passa por algumas mudanças, a Assembleia Virtual veio para ajudar a gente nesse momento, principalmente condomínios e síndicos que precisam fazer assembleia e também não estão conseguindo fazer. Alguns porque o quórum sempre é baixo, outros porque realmente a pandemia não está deixando. Eu vou passar um pouquinho para o Bruno, só para ele fazer uma introdução rápida, e aí a gente continua. Bom, pessoal, boa noite. Bom revê-los por aqui, pelo menos de forma virtual, né? Já tem um certo tempo aí que não nos encontramos, infelizmente em decorrência dessa situação também. E como o Matheus colocou, né, em decorrência aí dessa questão da pandemia, a gente teve algumas evoluções aí, principalmente na lei, favorecendo, né, e ampliando esses canais das assembleias, né? Nós já tínhamos aí algumas possibilidades de realizar as assembleias virtuais, só que o trâmite ele era um pouco mais burocrático, né? Ele não era 100% digital, ele era um modelo mais híbrido, né? A gente tinha que trabalhar o tanto virtual, o digital, vamos dizer assim, e o manual ainda, né, com assinaturas de documentos e tudo mais, e atualmente a gente já consegue trabalhar esse modelo totalmente virtual. E para a nossa realidade, né, aqui de Porto Seguro, principalmente, que muitos proprietários moram fora, a gente tinha sempre uma dificuldade também de quórum, né, de conseguir ajustar isso nas assembleias, então isso aí é um facilitador muito importante. A gente tem síndicos aqui presentes que têm condomínios que a maioria dos proprietários moram, como, na verdade, a grande maioria dos condomínios moram fora de Porto Seguro, né? Então, isso já facilita bastante para a gente poder realizar esse tipo de trabalho. Então, a gente vai apresentar um pouquinho para vocês de uma forma mais sucinta, a gente não vai tomar muito tempo de vocês, a gente sabe que o dia a dia aí é corrido, mas também vamos nos colocar à disposição para tirar e dirimir qualquer dúvida aí que tiver. Aqui nós temos aí, dentro do escopo, estou verificando aqui, 1, 2, 3, 4 síndicos, 4, 5 síndicos, um total aí de mais de 30 condomínios. Tem síndico aí que é síndico de mais de um condomínio, então a gente está falando aí de mais de 30 condomínios aí que a gente pode passar para vocês essa evolução. Convidamos mais alguns outros, estamos esperando, quem sabe, tomara a gente consiga aí tê-los presente na nossa apresentação. Vou passar para o Matheus aí, dar continuidade na apresentação e vamos discutindo por aqui. Beleza. Bom, então nós temos nessa gama de síndicos aí, temos síndicos orgânicos, síndicos profissionais, então acho que dá para alcançar todos eles. Eu só para deixar claro, neste início aqui nós bloqueamos todos os microfones, só para que não fiquem uma reunião um pouco mais tumultuada. Mas no final a gente abre, a gente conversa, a gente pode tirar algumas dúvidas e tudo mais, mas a princípio é só para a gente falar um pouquinho do que a gente preparou e depois, claro, é possível a gente conversar. O chat, o bate-papo tá ok, então se alguém precisar de alguma coisa, pode mandar ali que a gente consegue observar por aqui, tá? Então, a gente quer falar sobre a Assembleia Virtual e, primeiro, tirar muitos medos, né, e resistência que os síndicos e acho que todos os condôminos têm sobre essa situação virtual que é nova para todo mundo. E aí vale a gente primeiro tratar da parte legal da Assembleia Virtual, né? Então, peraí, vamos falar da Assembleia Virtual e pode, né? A gente tem condição de fazer isso? Como que fica a parte formal dessa Assembleia, né? Para poder registrar, para poder ter valor legal. Bom, a Assembleia Virtual, eu vou contar uma pequena história rápido. A Assembleia Virtual ela não está consolidada hoje no Código Civil, né? Então a gente tinha isso como uma prática, mas a gente esbarrava num certo limite, né? Então a gente tinha que adotar algumas estratégias para poder conseguir fazer a assembleia, era difícil até explicar. A pandemia veio e com os absurdos trouxe pequenas coisas que a gente pode aproveitar. Uma delas é esse projeto de lei que, entre vários assuntos, ele fala sobre o condomínio edilício. E ele foi sancionado recentemente, no dia 10 de junho, né? E aí teve que passar por toda aquela parte legal e chegou
para o presidente sancionar. Ele fez o veto ao artigo 11, que trata de uma particularidade que eu não vou entrar no mérito agora, mas se tiverem dúvida a gente pode consultar e conversar depois. Mas o que ele trouxe nesse artigo de extremamente interessante para a gente é sobre a Assembleia Virtual, que ele autoriza, né, e traz legalidade para a Assembleia Virtual. Então, tudo que precisar do condomínio, a gente tem como fazer através da Assembleia Virtual até 30 de outubro, baseado nessa lei. E o que traz aqui também de interessante é que abre-se mão da assinatura presencial, uma vez que a manifestação da vontade de cada condômino está equiparada nos seus efeitos jurídicos à assinatura presencial. Ou seja, aquela lista presencial que mesmo assim a gente precisava de ter, hoje não existe mais. A Assembleia é legal e pode ser feita. Traz aqui um parágrafo sobre o mandato de síndico, que fica prorrogado. Não acho que é o caso, porque a gente tem condição de fazer essa Assembleia Virtual. E, independente de qualquer coisa, o síndico está sempre obrigado, permanece obrigado a prestar conta dos atos da sua administração. Ou seja, se existir algum síndico que, porventura, não queira fazer uma assembleia porque ela não pode acontecer de forma presencial, ele está obrigado a fazer a prestação de contas, mesmo que o mandato dele fique prorrogado. A prestação de contas permanece obrigatória. Então, a parte legal da Assembleia Virtual está consolidada pelo menos até 30 de outubro. Espero que isso perdure, né? É uma estratégia muito boa que nós temos. E a gente pode incorporar em algumas situações, se o síndico quiser, este assunto Assembleia Virtual até em convenção, mas aí é uma questão mais pontual de cada condomínio que a gente pode tratar mais para o futuro. Então, resumindo, a Assembleia Virtual é legal? Sim, está legal, no mínimo até 30 de outubro, nós temos todas as garantias de que ela pode acontecer. E aí, um dos benefícios dessa Assembleia Virtual, o que a gente pode ganhar com essa Assembleia Virtual? Bom, partindo do maior benefício que nós temos e enfrentamos em Porto Seguro, principalmente para a nossa realidade, é o baixo comparecimento dos condôminos, né? Então, muitas e várias situações ficam prejudicadas de aprovação, ou talvez, mesmo aprovadas, não tem aquele respaldo da maioria, né? Maioria que eu falo, aquela maioria condominial mesmo, porque as pessoas não comparecem à Assembleia. Então, a Assembleia Virtual, ela ultrapassa facilmente 80% do quórum, né, de condôminos. Isso traz garantia não só para as aprovações, né, como muito respaldo para várias ações do síndico, até a própria prestação de contas, que por muitas vezes, numa assembleia ordinária, dentro de um condomínio aqui em Porto Seguro, é feito com 1, 2, e a lei fala que pode, né, aprovar a prestação de contas pela maioria dos presentes na assembleia, mas se você pensar, um condomínio que tem lá 50 unidades, ainda assim, mesmo estando legal a aprovação de contas, pode surgir uma certa dúvida, porque, né, somente 2 puderam aprovar essa prestação. Então, a maior participação das pessoas é extremamente importante para a gente poder garantir e ter respaldo nas ações. E, além de ser possível ter um número maior de pessoas, em contrapartida, diminui o número de conflitos, né? Quantos conflitos a gente enfrenta dentro de uma assembleia, alguns bem acalorados, alguns bem difíceis de contornar, né? Quantas vezes a gente já teve até que quase separar pessoas em assembleia, e a Assembleia Virtual não traz essa dificuldade. Os conflitos são sempre em tons mais baixos, a agilidade e organização da Assembleia, como a gente está fazendo aqui uma apresentação, é sempre fácil de se fazer, então a gente organiza, traz agilidade e é fácil explicar as propostas, até porque como a gente está com o computador à mão, imagina numa assembleia, quantas vezes o próprio síndico ou o condômino nos questiona e fala assim, mas e aquele documento, e aquela situação que aconteceu? E por muitas das vezes a gente não tem o equipamento na mão. A gente tem várias ferramentas hoje aqui na Azul
que proporcionam a gente encontrar facilmente os documentos e esclarecer, mas na hora fica complicado. A gente aqui pode consultar, pode trazer um profissional da Azul específico de uma área para falar talvez de um ponto mais detalhado, de uma prestação de contas, de um financeiro, de um jurídico. Então, essa parte é interessante, tá? Para a gente poder trazer. Bruno, se quiser me interromper, fica à vontade. Então, na verdade, complementando o que você está falando, né, a dinâmica da Assembleia ela torna-se mais ágil porque a gente consegue ser mais objetivo, né, nos assuntos e também a gente consegue compor, né, na verdade, com o nosso time de outras áreas, na verdade, da empresa para poder colaborar com as informações. Então, como a gente já teve, né, inclusive de algumas reuniões, com participação do jurídico, cobrança, participando da assembleia, participando da reunião, né, e expondo, esclarecendo como que foi feita determinada situação, de que forma foi conduzido as questões jurídicas. Então, quer dizer, a gente consegue enriquecer mais o conteúdo da reunião, a gente consegue gravar essa reunião também, justamente para que a gente tenha mais segurança. A gente, assim, eu digo o condomínio tem uma segurança maior, né, compondo aí com o condomínio também. A questão do quórum é fantástico, porque assim, aqui em Porto Seguro, quantos condomínios, né? A gente já tentou aí, o síndico tentando fazer alteração de convenção e não consegue fazer em decorrência da questão do quórum, né? E muitas vezes, às vezes, e acaba até tomando algumas atitudes um pouco mais arriscadas, né? Com relação à questão de aprovações que não tem um quórum específico. E, além de tudo, acho que gera um conforto para todos os proprietários, né? Todos os moradores que podem estar no conforto da sua casa, justamente ter todo esse acompanhamento. A gente tem condomínios aí que proprietários moram na Europa e, quer dizer, não conseguem estar presentes, não tem condições de estar presentes, né? Então, assim, a gente já constatou que nas assembleias que nós temos feito, o quórum está sendo bem maior, né? E a celeridade da assembleia e a objetividade também é muito grande. Então, isso daí é bem importante, bem interessante também para ser colocado. Certo. Eu vou reforçar aqui, essa reunião a gente chamou com alguns síndicos, bem estratégicos até, para a gente poder passar isso, e eu queria já antecipar para vocês o seguinte, talvez vocês podem estar na cabeça o seguinte, mas será que eu posso chamar uma assembleia virtual? Será que os meus condôminos vão entender a assembleia virtual? Será que o cara que não tem, eu tenho uma gama de idosos ou de gente que não fala que não tem meio para fazer a assembleia virtual? Garanto a vocês, basta o síndico querer. Se o síndico quiser, é possível fazer a assembleia virtual e nenhuma impugnação vai ser feita dessa assembleia se ela tiver a formalidade cumprida, porque o condômino não conseguiu acessar o ambiente virtual. Então, tenham a garantia de que, com a nossa convocação, a gente fazendo uma convocação bem feita, informando com antecedência, disponibilizando as ferramentas necessárias, não é justificativa do condômino não participar porque não tem e-mail, porque não tem smartphone, ou porque não tem internet, ou o que quer que seja. Tenham a certeza de que estão respaldados por conta da formalidade inicial do edital e porque hoje é legal fazer uma assembleia virtual. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Vou passar, então, para o próximo assunto, que é, dentro da Azul, como agendar a assembleia virtual. Simples e muito simples. Nós temos um link que eu vou compartilhar no bate-papo com vocês, tá? Depois que acabar essa assembleia, não sei se o Bruno consegue compartilhar, já pode também. Vou compartilhar esse link com vocês. No link tem tudo. Lá vocês vão escolher o dia, a hora da assembleia, que tipo de material que vai ser necessário, vão falar qual que vai ser a pauta, qual que vai ser o aplicativo que vai ser usado, porque nós temos duas formas de ter a assembleia virtual, e eu vou explicar mais para frente. Então, o aplicativo ali é autoexplicativo. Clicou no link, vão ter as opções, basta selecionar e marcar todas as opções que a assembleia vai ser agendada. Agendou ali no aplicativo, isso já é com a Azul, o próximo passo, onde nós vamos emitir o edital de convocação, fazer da forma como foi agendado, abrir a sala da reunião, tratar a sala do Zoom, como vai ser, fazer a gravação e tudo mais. Então, é só clicar no Zoom. Qualquer dúvida, o síndico tem a opção ainda de
ou falar com a gente pelo telefone, que é o da Azul, que também é o WhatsApp, então fica fácil e simples, ou pelo o e-mail condomínio@dmazul.com.br. Fácil também, entrou, perguntou, tirou a dúvida, mas o agendamento é pelo link, tá? Então, fiquem à vontade para usar a nossa equipe para agendar a assembleia. A gente está batendo a tecla na assembleia virtual porque muitos condomínios, a gente ficou um tempo parado e a gente não só quer aproveitar o bom momento para se fazer uma assembleia virtual, como também para recuperar muitos condomínios que estão com a assembleia atrasada, tá? Então, quem puder e quiser fazer assembleia é bom, e quem tiver que fazer, tem que fazer. Então, vamos utilizar essa ferramenta e essa possibilidade e oportunidade da assembleia virtual. Dentro da assembleia virtual, quais são as regras que a gente tem que utilizar para ter toda a legalidade e não haver nenhum tipo de contestação? São duas plataformas que a Azul pode disponibilizar. Uma é a plataforma do Zoom, que é essa que nós estamos falando. A outra é a plataforma de votação que tem o nome de Azul Digital, que é o app que vocês já viram e muitos já conhecem. A plataforma de votação, ela é que é indispensável para ter a legalidade da Assembleia Virtual. Então, vocês podem optar lá na hora do agendamento pelo Zoom e plataforma digital, que é a plataforma de votação, desculpa, que é o Azul Digital, ou somente pela plataforma de votação, o Azul Digital. Qual que é a diferença? Com a plataforma Zoom, a gente consegue fazer a gravação e consegue ter este bate-papo, um olhando para o outro, né? Você consegue ter essa interação um pouco maior, com mais cara de assembleia. Na plataforma de votação, é única e exclusivamente para votar. Então, cada condômino, com seu login e senha, vai entrar no aplicativo, que já tem alguns. Lá vão ter as pautas e as opções de votação e o prazo para essa votação se encerrar. Então, é simples, não tem interação, apesar de poder escrever no aplicativo alguns argumentos na justificativa do voto, mas não tem interação como a gente tem aqui. A pessoa entra, vota, justifica o voto e pronto. Na plataforma do Zoom, a gente tem essa possibilidade. É possível fazer as duas, Zoom votação, mas não é possível fazer só o Zoom. O tempo da reunião a gente pede para, no máximo, 2 horas, tá? Então, a reunião toda não pode ultrapassar 2 horas, porque senão fica uma reunião extensa e a gente também acaba se perdendo. E as pautas também é bom ter tempo, como a gente está fazendo aqui. Eu estou passando tudo, depois a gente abre um espaço ali só para a gente poder comentar e conversar um pouco. Porque senão, como é num ambiente virtual, todo mundo está normalmente confortável, né? Ou dentro de casa, ou num espaço confortável, uma reunião que era para durar 30 minutos acaba ficando quase 5 horas. Então, a gente pretende e entende que tem que ser diminuído. Como que são os microfones? Lá na hora do agendamento, quem estiver fazendo o agendamento, ele tem opção de escolher como que esses microfones serão habilitados ou desabilitados durante a assembleia. A gente aconselha que eles fiquem todos desligados e sejam liberados só nas considerações finais, para não atrapalhar, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui. Mas é uma opção do responsável pelo agendamento, o que vai fazer. Lembrando que, na nossa equipe, quando a gente vai fazendo a assembleia virtual, qualquer condômino e participante da assembleia, ele tem a opção de levantar a mão. É um ícone que vai aparecer levantar a mão, que por muitas vezes é possível liberar o microfone deste participante. Tá? Quem está apresentando a assembleia, como eu estou aqui agora, eu não consigo visualizar isso, porque eu estou na parte de apresentação, mas eu tenho o Bruno e outras pessoas aqui que também estão observando isso. Então, é possível levantar a mão e liberar o microfone se alguém quiser. O chat ou bate-papo é da mesma forma, ela é configurada no agendamento, e a sugestão é que não exista conversas paralelas mesmo pelo chat. Então, que ela possa se relacionar ou com todo mundo único exclusivamente, ou diretamente com o orientador da assembleia. Todas as assembleias que a gente fizer pelo Zoom, elas vão ser gravadas, serve para a segurança do condomínio, dos condôminos, do síndico e da administradora, mas ela pode ser disponibilizada para os proprietários, se assim for solicitado. Lembrando que ela também fica disponível com um link específico no nosso canal do YouTube,
Então, é possível, com este link, que as pessoas possam também acessar esta gravação da Assembleia. E aí acaba aquela história de que foi tratado, mas eu não lembro, foi tratado, mas não foi escrito, e por aí vai. Importante, nas assembleias virtuais, a gente fazer uma chamada. Então, o orientador ele vai perguntar um por um dos condôminos quem está presente e pedir para que ele ligue sua câmera para a conferência deste proprietário ou responsável ou representante. Por que que isso deve e tem que ser feito? Como eu disse lá atrás, a lei fala que a manifestação é equiparada à assinatura da lista de presença. Então, a gente precisa saber se aquela pessoa é mesmo, ela manifestou, é ela mesma, não precisamos mais de lista de presença, graças a Deus. E nas considerações finais é onde a gente abre um pequeno debate, uma pequena conversa, um momento de se relacionar com todo mundo, tirando dúvida dos pontos principais, né? Ou simplesmente encerrando a reunião. Lembrando que, neste momento, é muito importante o orientador, o presidente, o síndico, não deixar com que essa pauta se estenda. Então, a pauta é aquilo que nós tratamos, e ponto. Eu não tenho condição de falar aqui agora sobre outro assunto. Perfeito? Então, vou andando, viu, gente? Se eu estiver rápido aí, alguém levanta a mão. E aí nós chegamos no nosso principal, na nossa principal ferramenta, no nosso xodó hoje da Azul, que é o que a gente quer incentivar, tanto para os condôminos, para os síndicos, para todo mundo que trabalha nesse ambiente condominial, que é o app Azul Digital. Então, para ter este app, vai entrar na loja do Google Play ou do App Store, todo mundo tem, informa o e-mail cadastrado, cria uma senha, chega um e-mail, confirma este e-mail, e também é possível fazer toda essa situação pelo site da Azul, que é o admazul.com.br, e seguir as mesmas etapas do 1 do 2. Por que que a gente coloca como o app extremamente importante, necessário e que deve ser incentivado, que os condôminos principalmente usam? Os síndicos normalmente usam, tá? Então, eu posso estar sendo repetitivo para vocês já devem estar sabendo, mas os condôminos não usam, e isso causa um transtorno para vocês. Só para falar um pouco da Assembleia, por que que nós temos que fazer a votação pelo app Azul Digital? E ele é o essencial. Sem ele não existe Assembleia Digital, Assembleia Virtual. Por quê? Para ter validade, tanto a votação, como a manifestação, como a pauta, eu preciso de ter um sistema que traga garantia da segurança deste processo, né? Então, hoje nós temos um sistema que traz garantia e, principalmente, esse sistema tem que ser um sistema auditável, onde é possível verificar quem votou, como que votou, quando que votou, qual que é a unidade que representa, se está adimplente, se não está, porque no app digital só vai votar quem estiver adimplente, então a gente não preocupa. Se for um condomínio que possui fração ideal, é possível votar por fração, votar pelo peso do voto da fração, então tem que ser nesse sistema. Somente o Zoom não é possível. Falando então agora sobre os benefícios do Azul Digital, tem uma gama enorme de possibilidades. Eu coloquei algumas aqui, mas a gente tem várias. Desde segunda via de boleto, a própria prestação de conta, as atas da Assembleia, convenção, regimento, um sistema de portaria online, chat com o síndico. Então, toda reclamação que o síndico tem do condômino está respondido no app, né? Se vocês incentivarem o app, vai diminuir as situações e reclamações, principalmente aquelas que acontecem em grupo de WhatsApp. Muita coisa que acontece no grupo de WhatsApp, bastaria informar para o condômino: consulte no seu app. Vai lá no Azul Digital que a sua informação está lá. Você já viu no app? Então, é simples, tá? Bruno, você quer falar alguma coisa sobre o app? Quero sim. Na verdade, só endossando o que você colocou, né? E a gente sabe que muito dos atendimentos que nós temos na administradora, em todos os canais, né? Tanto no WhatsApp, quanto e-mail, quanto presencial e por telefone, mais de 95% disso está presente no Azul Digital.
né? Então, quer dizer, todas as informações, principalmente agora nesse momento de pandemia, né, que nós estamos trabalhando aí já 90 dias com porta fechada, né? E então, assim, tranquilamente conseguiu conduzir todo esse processo. A gente teve uma adesão muito maior, inclusive, para essa digitalização, porque a nossa empresa já era 100% digitalizada, já na verdade. Então, quer dizer, isso aí já é possível, sempre foi possível ter acesso a essas informações. E é extremamente importante que o pessoal entre e acesse o aplicativo, justamente porque vai facilitar o trabalho também do síndico com relação a esse dia a dia, né? E como o Matheus colocou, o grupo do WhatsApp, nada contra, mas nós temos algumas contraindicações aí em condomínios. Claro, a gente sabe que em alguns condomínios funcionam muito bem, mas em outros, na grande maioria, traz muito problema. E a gente sabe, principalmente porque tem muita gente que mora fora também, então acaba que é uma forma até de ampliar essa comunicação. Entretanto, o app ele traz todos esses benefícios, além da questão da Assembleia Digital. Então, como o Matheus colocou, o Zoom é essa plataforma que nós estamos aqui utilizando, como existem outras no mercado. Nós entendemos que o Zoom, na verdade, ele traz mais benefícios, mais recursos, então por isso que nós optamos por ela. Mas a plataforma de votação, que é o que está previsto em lei hoje, na verdade, é o que está lá. É claro, né, a gente poderia utilizar aqui e fazer como tudo é gravado, quem vota em quê e etc. A gente até poderia fazer por aqui, só que por aqui a gente não tem os recursos que nós temos no app digital, no Azul Digital, porque a gente precisa saber se aquele condomínio ele está adimplente, se ele vota por fração ideal ou se não é por fração ideal, quantas unidades ele tem, se há algum procurador, né, na unidade dele, se de repente aquela unidade houve alguma venda ou não. Então, quer dizer, todas as informações, né, elas são mais detalhadas, né, e a depender do porte do condomínio, hoje, por exemplo, se a gente for falar um condomínio de 20 unidades, 25 unidades, com fração ideal e com diferenças de tamanho de apartamento, né, que vai impactar na fração, para você fazer hoje uma apuração de uma votação não leva menos do que 15, 20 minutos. Então, quer dizer, é bem amplo. E hoje, nesse processo digital, ele é instantâneo, ele é online. A partir do momento que votou, você já consegue acompanhar essa votação, de que forma que ela está indo, quem votou em quem, quantos votos teve, qual foi o percentual. Então, tudo isso daí, ele é dinâmico, ele é online, vocês conseguem ter acesso a todas as informações. Então, é basicamente isso, né? Então a gente tem uma plataforma de apresentação, né, que é essa que nós estamos discutindo aqui agora, e nós temos uma plataforma de votação, né, que é o app da Azul Digital e que pode acessar, dentre outros benefícios também, né? Isso. Lembrando que o síndico, vocês têm acesso a esse passo a passo, tá? No acesso de vocês do Azul Digital, durante a votação, vocês conseguem observar também quem que está votando, como é que foi o voto e tal. Encerrada a votação, olha que beleza da Assembleia Virtual. A gente já tem uma apuração ali encerrada, a gente ainda não tem a ata feita, porque é preciso fazer alguns ajustes apenas de escrita em nível de sistema, mas encerrada a votação, eu já tenho uma apuração que a gente já pode passar todos os resultados e como que foram os resultados instantaneamente para o condômino. Então, se a gente falar aqui que a votação vai encerrar daqui 10 minutos, daqui 10 minutos ninguém muda mais, o voto que foi dado é aquele que está computado, é possível saber como que foram as votações, as porcentagens de cada voto, então teve tantos votos numa opção, tantos na outra, quem votou em quem, quais os apartamentos que votaram, então um apartamento quer votar em 3 pautas, o outro quer votar nas 4 pautas totais, então você sabe, não existe aquela situação de vou pela maioria, né? Muitas das vezes a gente enfrenta isso, né? Sou voto vencido. Isso não acontece no Azul Digital, porque cada um tem, inclusive, que se manifestar sobre o voto, né? Então, aquela coisa, como eu sou voto vencido, deu X, né? Vou junto com a maioria. Não, o condomínio é este momento mesmo, para a gente garantir que as decisões estão sendo tomadas por todos, mesmo que o voto do outro condomínio possa ser contrário. E que bom que é contrário, né? Porque nós vivemos dessa forma. Então, o app Azul Digital, ele sempre esteve online, continua online, é fácil de achar, é fácil de baixar, é fácil de acompanhar. A gente, além de vocês terem, a gente pede que também incentivem aos seus condôminos, que é o que a gente faz aqui, porque isso traz segurança e conforto para vocês também, síndicos. Ok? Então, eu encerro essa apresentação. Eu vi que teve uma pergunta da Clair.
encerro essa apresentação. Agradeço por vocês estarem presentes aqui agora, ter dedicado o tempo a escutar um pouquinho o que a gente queria falar. É bem simples, a gente quer falar mesmo para vamos fazer assembleia virtual. Contem com a Azul para fazer a assembleia virtual. Temos todos os equipamentos e ferramentas para fazer a assembleia virtual. Sabemos e temos conhecimento dessa assembleia virtual. Então, sintam-se seguros para agendar e fazer essa assembleia virtual. Alex levantou a mão também. Eu vou só interromper o compartilhamento aqui dessa tela para que todo mundo possa observar todo mundo. Eu vou liberar agora os microfones, tá, gente? Então, peço só que vocês possam... Vocês vão poder ligar o microfone à vontade, mas só para a gente manter um pouco de organização. Vou responder a Clair primeiro, que fez a pergunta primeiro, viu, Alex? Ela perguntou se somente até o dia 30 de outubro é que pode fazer a assembleia virtual. A lei é só até 30 de outubro, Clair, que pode fazer a assembleia virtual com esta segurança que a gente tem hoje. Esse projeto não, a intenção de trazer a assembleia virtual para a legalidade, ela é de muito tempo, isso já está passando pelo Senado há muito tempo, já está no Senado, mas ainda não tinha tido essa força legal como foi agora. Isso vai ser, com certeza, o futuro. Com certeza, nós vamos estar fazendo assembleia virtual muito e muito tempo. Mas essa segurança legal agora é só até 30 de outubro. Talvez, se os síndicos quiserem incluir isso até na convenção e proporcionar uma mudança de convenção, que não é fácil, tá? Só estou ventilando essa ideia, é possível colocar na convenção que as assembleias do condomínio serão de forma virtual, mas depois de 30 de outubro, para que a gente tenha certeza da legalidade, a gente ainda vai ter que retroagir um pouco, principalmente com a lista de presença, porque o que eu acho que trouxe mais garantia nessa lei é que ela traz a palavra, a expressão seguinte: a manifestação do proprietário está equiparada à assinatura presencial. Então, hoje não precisa da pessoa assinar. Talvez depois de 30 de outubro, eu aconselharia, se não tiver previsão em convenção, em lugar nenhum, ou a lei não for prorrogada, que ainda se faça a assinatura presencial. E o Alex levantou também, Alex, você pode... Só complementando essa questão, então até 30 de outubro a gente está nessa situação, Clair, mas após esse período a gente volta para aquele modelo híbrido, né, que eu falei até no início. Então, se não tiver nenhuma prorrogação, a gente vai poder fazer assembleia virtual? Vai poder, entretanto, a gente vai ter que trabalhar melhor a questão das assinaturas da lista de presença, tá? Mas também nada impede que a gente tenha assembleia virtual. Tá? A gente só vai ter que ter um pouco mais de cuidado, vai ficar um pouquinho mais burocrático, mas é possível a gente conseguir manter sim, tá? Até porque antes da assembleia, antes do momento de pandemia, a gente já chegou a fazer assembleia virtual e não teve nenhum problema e dá para passar, tá? E como o Matheus falou, existe um projeto de lei tramitando já há anos, na verdade, no Congresso e até agora não teve essa aprovação. E em decorrência da pandemia, como a gente sabe, muita coisa aí que talvez ia demorar 20 anos, acabou até acelerando aí o processo. Mas a gente tem esse prazo, mas a gente tem convicção de que isso aí deve continuar e permanecer. Depois de 30 de outubro, se não puder, a gente vai fazer o modelo híbrido e sem problema nenhum. Tá? Exato. Só para acrescentar também, continuando, para a gente entender como é que isso vai acontecer, dentro, né, uma parte do Código Civil que trata do condomínio edilício, que é esse nosso, e depois é um capítulo sobre multipropriedade, que não vou entrar no mérito. Neste capítulo do Código Civil de 2002, já é previsto, dentro da multipropriedade, a assembleia virtual. E faltou colocar isso no condomínio edilício. Bom, vamos lá. Alex, né? Você pode ligar o som, Alex, se você quiser. Alex. Tá me ouvindo? Sim. Beleza? Boa noite a todos.
Matheus, a minha dúvida é só uma dúvida mais tecnológica, porque o que acontece? Como a gente vai precisar do aplicativo, e a maioria dos meus clientes são estrangeiros, e a maioria usa o iOS, a gente sabe que o iOS, né, o iPhone, ele tem, as lojas são específicas para cada país. Uhum. Isso. Por exemplo, na Itália, na França, nos Estados Unidos, eles conseguem baixar o aplicativo da Azul? Não. Mas na votação, quando a gente dispara, é possível gerar um link de e-mail exclusivo para aquela assembleia. Então o voto seria por e-mail, através de link, e não diretamente pelo aplicativo, correto? Não, repete, eu não escutei direito. O voto, para computar o voto, para ele poder ser auditado, ele não necessariamente ele não tem que ser diretamente no aplicativo da Azul, ele pode ser... Ele tem que ser no acesso do condômino. Ele tem que ser no acesso. Ele tem que ter então ele tem que entrar no site azul.com.br e entrar dentro da área do condômino. Se ele já tiver feito esse primeiro passo, na hora da votação é gerado um e-mail que vai ser direcionado já direto para essa página dele e ele faz a votação. Já vai abrir a página da votação, mas dentro do login e senha dele. Entendi. Posso complementar, Alex, para você só duas informações importantes. Quando a gente abre a assembleia no Azul Digital, na plataforma, além de ficar liberado no app, né, que é o Azul Digital, se ele entrar na área do condômino pelo site da administradora, no admazul.com.br, área do condômino, que é a mesma senha, usuário e senha do app, ele consegue entrar por lá e fazer a votação normalmente, tá? Então, ele pode através do app, pode através do site da administradora, tá? Ou simplesmente, na hora que a gente abrir a assembleia, cadastrar a assembleia no app, a gente coloca uma configuração para que cada pauta seja enviado um e-mail para ele, ele vai clicar e vai entrar com o usuário e com a senha dele, ele vai cair diretamente no app, tá? Pelo computador, por exemplo, e aí ele pode efetuar essa votação. Então, tem 3 formas disso daí ser realizado. Uma outra possibilidade também, com relação a esses seus clientes que moram, né, nossos clientes também, né, que moram fora e tem essa questão da loja virtual, da loja para baixar o aplicativo, se eles não conseguindo acessar, a gente pode mandar o arquivo, né, ou pelo WhatsApp ou por e-mail para ele baixar. Por quê? As lojas, né, tanto da Apple quanto da Android. do Google, né? Play Store. Exatamente. Você entra lá para baixar esse aplicativo. Só que esse arquivo do aplicativo, como ele é nosso, nós temos ele aqui. Então a gente consegue mandar um arquivo para você, um WhatsApp, um e-mail com esse arquivo. Ele vai simplesmente recepcionar no aparelho, ele vai clicar, se por exemplo for pelo WhatsApp. Ele clica, ele baixa e já está instalado no aparelho dele. Então também tem essa facilidade. Beleza. Tá? É porque eu já tive feedback de clientes que não conseguem baixar o aplicativo de lá. Então... Tá, isso daí é até uma coisa para a gente até trabalhar isso internamente, né? E talvez aí com os clientes que moram fora a gente fazer o envio desses arquivos, né? No link, na verdade, para ele clicar e não vai cair em nenhuma das lojas. Vai cair, por exemplo, no site do administrador, ele entra lá, clica e baixa o arquivo diretamente do celular dele, tá? Isso é possível. Porque para mim não é uma dificuldade isso, porque como eu tenho acesso ao aplicativo, eu posso retirar as informações e mando via PDF ou via WhatsApp para eles. Isso não é um problema, mas seria bom todos terem o acesso, né? Perfeito, claro. Esse é o objetivo. É bom, não, é aconselhável, né? A gente incentiva que faça assim. Mas que ele não tenha o acesso no app do celular, mas que ele consulte que seja pelo computador, que é o mesmo acesso do app, né? O que eu vejo hoje, muito poucas pessoas têm hoje acesso a computador hoje, mas é smartphone e tablet. Então, as pessoas, apesar que tem um acesso pela área do condômino no site da administradora, mas o pessoal está muito até viciado demais em aplicativo e em facilidades. Então, se a gente conseguir facilitar isso, vai ser bom. Se você mandar o link para baixar, ele não consegue baixar lá não, Alex? Eu nunca mandei o link. O link do aplicativo. Pois é, eu não sabia que tinha essa possibilidade do link. Entendi. Eu achava que tinha que entrar pelas lojas virtuais, né? Apple Store ou Play Store da Google.
né? Vamos Mas a tentar gente com o pode link. disponibilizar o link para vocês e aí até a gente faz um teste amanhã, manda para você, né, encaminha para um deles aí. Beleza, Ótimo. beleza. Ótimo. Beleza, era só essa minha dúvida, o resto eu estou bem afiado. Obrigado. Mais alguém quer tirar alguma dúvida, questionar, perguntar? Bom, tudo bem, então. Eu conto com vocês, síndicos que estão aqui com seus condomínios, que a gente... Sônia, você quer falar? Pode abrir seu microfone, você que tem que abrir aí, eu não consigo daqui. Deixa eu abrir aqui. Boa noite. Boa Boa noite. noite, Sônia. Por conta dessa pandemia toda, eu não moro em Porto Seguro, né? Moro aqui no Rio de Janeiro. E nós temos 16 unidades e 4 inquilinos mensais. E por conta disso, nós fechamos a piscina, né? A churrasqueira, e a gente está fazendo um protocolo de agora em diante, porque a gente não sabe até quando isso vai continuar. Até dia 15, Sônia. Nós temos um decreto aqui que até dia 15, tá? Dia 15 já começa a abrir várias situações aqui dentro de Porto Seguro. O que eu vejo, Matheus, o Santa Catarina também abriu, ficou 15 dias e fechou de novo. Já fechou Não, de sim, novo. eu disse só que tem um decreto. Então, Que vai funcionar, não. eu estou movimentando de acordo com o que a gente está vendo, né? Perfeito. Então, abriram, depois fechando de novo, a gente está vendo aqui. Então, eu estou produzindo um protocolo justamente para isso, e principalmente para o verão, porque a gente não sabe até quando isso vai chegar, né? Sábado agora eu já fiz vou fazer uma reunião com todos os proprietários do condomínio, para a gente começar exatamente a falar sobre essas coisas. E uma dessas coisas eu vou fazer exatamente isso, falar sobre a Assembleia Virtual, porque eu acho que é muito, muito, muito bom. Certo. A gente não muito precisa... prático, né? Muito prático, muito barato, né? Você não precisa sair, não tem aquela coisa chata da reunião de ficar esperando, ou então a pessoa quer ficar chateada com você. Então, assim, é muito bom. Eu estou de acordo plenamente. Ótimo. Eu peço que vocês incentivem isso, né? A gente... vamos fazer assembleia virtual. O que a gente quer dizer é isso. Vamos mesmo. Seu condomínio, Sônia, acho que a assembleia é no final do ano. Mas você pode, talvez, trazer ela para outubro, né? Se eu não me engano, ela é novembro ou dezembro? Dezembro, mas a gente pode trazer ela para outubro, né? A gente pode utilizar a Assembleia Virtual com a legalidade que a gente tratou, fazer a sua Assembleia antes de, talvez, ter que fazer no modelo híbrido, que é um pouco diferente, né? Tem só uma formalidadezinha um pouco diferente. mas se todos resolverem que realmente a gente pode fazer Assembleia Virtual, acho uma boa, né? A gente faz isso. Então, mas é isso que eu estou dizendo. Não precisa de todos aceitarem, não. Isso é uma opção do síndico hoje. É a prerrogativa do síndico. Mas até o dia 30. Até o dia 30. Não, a prerrogativa do síndico é ele que tem o poder para chamar a assembleia, né? Uhum. A garantia da assembleia virtual, o síndico não precisa de preocupar com os demais condôminos, porque nós vamos seguir tudo que é possível e tudo que é formal para garantir que essa assembleia virtual vai ser realizada e vai ser legal. Então, o condômino não pode alegar, mas foi assembleia virtual, eu não sabia, que nós vamos dar jeito dele saber, né? Mas eu não tenho smartphone, por isso que eu fiz uma convocação com 30 dias de antecedência, para você poder arrumar um computador, arrumar um Wi-Fi, arrumar qualquer forma para votar. Então, isso não é justificativa. Não é mesmo, porque você vê, eu vou fazer sábado, que eu falo muita dos gente condôminos. vai estar na fazenda. Como? A de sábado agora que eu vou fazer, vai ter muita gente que vai estar na fazenda. Pode estar na fazenda, tem que arrumar um Wi-Fi. Isso aí. A Assembleia não fica prejudicada por conta disso, não. A gente só tem que ter um bom senso de marcar com antecedência, fazer um edital bem detalhado, colocar como que vai ser a Assembleia, onde que ela vai acontecer, qual que vai ser a forma de votação. Feito isso, não se preocupe. A gente sempre faz uma pré-assembleia, inclusive, com o síndico, Sim. né, e com o conselho fiscal, se for o caso,
repassando todos os detalhes dessa assembleia, como é que vai ser conduzida essa assembleia, o que vai ser colocado, né? A gente faz, inclusive, um provisionamento até de tempo, né, por pauta, justamente porque a gente sabe que uma assembleia também, por mais que a assembleia virtual ela seja prática, fácil, rápido, confortável, que cada um está ali na sua casa ou num ambiente mais tranquilo, mas a gente sabe que o ambiente virtual também ele é um pouco mais cansativo, né? É tela, é computador, celular e tudo mais, então cansa um pouco. Então, justamente para que a gente tenha mais celeridade no processo, seja o mais objetivo possível, né? Então, a gente faz sempre uma pré-reunião, até depois que a gente terminar com vocês, a gente vai ter uma pré-reunião, inclusive, de uma assembleia que vai ocorrer na segunda-feira, né? Vai acontecer logo após aqui com vocês. Então, justamente porque, para tirar essas dúvidas, como é que vai ser a dinâmica, por exemplo, tem a assembleia de condomínio, a gente fez uma assembleia na quarta-feira agora, ontem, né? E a assembleia mais tranquila, que os microfones ficaram abertos, né? Funcionou sem problema nenhum. Ao passo que a gente já fez a assembleia que os microfones ficaram desligados, né? Justamente para evitar qualquer tipo de tumulto. Então, isso a gente precisa alinhar com o síndico todas essas prerrogativas da assembleia para que ela possa correr de forma tranquila, transparente, sem nenhuma dificuldade, e aí a coisa flui numa boa, sem nenhum problema, né? Então, quer dizer, a gente consegue reduzir aí no mínimo um quarto do tempo da assembleia tradicional para a virtual. Certo. Perfeito, perfeito. E tem uma outra economia novidade. também. Também, economia, mas... Uma outra novidade que eu estava esquecendo. Bom, primeiro o Bruno colocou no bate-papo aí, se alguém não viu, pode entrar lá. Foi uma solicitação do Kaique. Com este link que o Bruno colocou ali, vocês vão ter acesso, e aí podem divulgar, viu, gente? Isso é para divulgar mesmo, é para compartilhar, já que todo síndico tem que participar de grupo de WhatsApp, é para compartilhar mesmo, que ali estão os canais da Azul, não só os canais de rede social, como também o link para o aplicativo e tudo mais. Então, isso é para poder divulgar mesmo. Agora, Sônia, tem uma... Falou? Oi? Aonde? No chat ao lado aí, Sônia. No bate-papo. No bate-papo aqui do Zoom, no bate-papo do Zoom. Tem um botão escrito bate-papo, você clicar, ele vai abrir uma telinha que tem uns links ali que eu acabei de fazer um encaminhamento. Isso. Mas a gente te manda também, se você não conseguir pegar. Eu acho que você está no celular. Não, esse celular do meu... celular do meu filho, eu não estou conseguindo de jeito nenhum mexer de trem. Não tem problema não, a gente manda para você depois. Esses tá bom. Só mais uma situação que a gente sabe que é possível, a gente só está iniciando esse processo para validar, mas se eu falasse para vocês que nem aqui na administradora vocês vão precisar passar para assinar a ata, vocês acreditam? Então, olha que beleza, Sônia, é verdade. Você vai poder fazer uma assembleia daí do Rio de Janeiro, como você muitas vezes tem que vir para cá para fazer a assembleia, e você vai fazer ela toda com toda a formalidade do Rio de Janeiro, você inclusive vai assinar a ata por aí. Para mim é maravilhoso. Através de um DocSign, né? Então, o síndico vai assinar, o secretário vai assinar, todo mundo vai assinar, sem ter nenhum tipo de eu tenho que ir na administradora, eu tenho que passar, não posso passar hoje, já me manda aqui. Isso tudo vai ficar... isso é coisa do passado, vamos dizer assim. Né? Obsoleto. Realmente, nós estamos num processo de evolução e a pandemia alavancou isso de uma forma impressionante. Então, inclusive, todo o processo de registro da ata também, já está, inclusive, todo automatizado. Claro que, assim, a gente teve que adquirir algumas plataformas, umas a gente já tinha, a gente não usava, outras nós tivemos que adquirir. Então, quer dizer, todo o processo está online. Como o Matheus falou, você está no Rio, por exemplo, no caso da Sônia, está no Rio de Janeiro, ela vai assinar essa ata eletronicamente, vai voltar, a gente vai fazer um envio para o cartório, eletronicamente também para o cartório. Inclusive, esse processo eletronicamente do registro da ata, ele, em média, são de 48 horas. Ele é mais rápido do que o método tradicional, que são 30 dias úteis que o cartório de registro de imóveis ele solicita para fazer o registro da ata. Então, quer dizer, o preço é o mesmo, né? Não tem diferença no preço, mas a celeridade é muito maior. Então, quer dizer, por isso que a gente tem que seguir todo esse rito aí, essa formalidade que o Matheus colocou, né, da Assembleia Virtual. A gente tem que seguir todas as formalidades, como a gente segue também na Assembleia Presencial, justamente para que a gente possa chegar lá na ponta e conseguir fazer todo esse processo. A Assembleia que a gente fez na quarta-feira já foi tudo feito, já está tudo liberado. Então, quer dizer, ata liberada, síndico eleito,
já é encaminhado para cartório, já está tudo pronto. Então, quer dizer, não tem dificuldade. O processo é bem mais rápido e acelera também, né? A gente sabe, por exemplo, um síndico que tem uma conta individual no banco que cai, né, encerra o mandato dele e cai o acesso dele. Então, quer dizer, a gente consegue ter mais celeridade nesse processo, né? Ótimo. O Bruno, vocês vão ter essa parte de assembleia toda virtual, todo no administrador azul? Qualquer um pode entrar e verificar isso aí? Como? Você fala no aplicativo? Não. O aplicativo eu vou falar isso na reunião também. Sei. Mas eu estou falando assim no azul, administradora. Você fala no aplicativo da Azul? Sim. Quem tem acesso à parte de assembleias para agendar, para ver a votação? Não foi isso que eu falei. Eu falei assim, essa parte que vocês estão explicando da assembleia, vocês colocaram isso na Azul administração? Não. Não, no site, não. Seria bom vocês fazerem um resumo. Não, isso é primeiro para o síndico, Sônia. É o tipo da informação que hoje não é necessário passar com essa... para difundir dessa forma para os condôminos. Sim, eu entendi agora. Uma apresentação sobre os benefícios da Assembleia Virtual, etc., para passar para o pessoal. Entendi, Sônia, desculpa. Entendeu? Na verdade, sim, a gente está fazendo essa apresentação para vocês, né? Porque não necessariamente vocês aqui convocam a Assembleia e tudo mais, então são a parte mais importante nesse primeiro momento, né? Mas assim, a gente não passou, a gente tem feito algumas divulgações, mas de uma forma mais velada, de uma forma mais indireta, colocando, né? Não falando muito diretamente. E através das mídias sociais também, que a gente sabe que tem muitos clientes também que acompanham ali, a gente também tem colocado sobre essas questões. Mas o material nós temos, mas se a gente for entrar em detalhes, na verdade, tem muitos detalhes, né? Então, a gente se preocupou primeiramente em passar para os gestores dos condomínios, né, sobre essa ferramenta, essa possibilidade, mas assim, a gente tem divulgado cada vez mais para os demais condôminos, né, falando um pouco sobre essa questão. Aí volta o que até o Matheus falou. Esse trabalho de vocês ajudarem a difundir os condôminos a baixarem o aplicativo é muito importante, porque hoje, se a gente faz um envio por e-mail para os condôminos, a gente vê que a adesão, muitas vezes, dependendo do conteúdo que a gente passa, é menos de 10%. Que menos de 10% daqueles que entram ali, clicam naquele e-mail e leem aquele e-mail. É uma adesão muito baixa. E a gente sabe hoje que a adesão maior é um pouco mais pelo WhatsApp, até pela facilidade e tudo mais, no telefone, né? Então, com o aplicativo, se a gente manda qualquer comunicado que vocês até pedem para fazer os encaminhamentos, que é muito normal, ele já aparece no próprio aplicativo, ele vai aparecer ali um pop-up ali no celular, né? No push ali do celular, do seu smartphone, vai dar um alerta, vai falar, olha, chegou um novo comunicado da administradora ou do seu condomínio para você. Então, a gente consegue trabalhar melhor essa dinâmica da comunicação do síndico com os condôminos, né? Então, o aplicativo a gente também consegue difundir mais isso. Então, assim, a gente vai colocar, na verdade, já tem feito esse trabalho, mas se a gente for fazer uma abordagem diretamente com os condôminos e perguntar quem está sabendo disso, são poucos que sabem, infelizmente, porque é um problema de comunicação. A gente vê um grande problema, uma grande dificuldade de fazer essa comunicação, muitas vezes, com os condôminos, né? Mas vamos reforçar cada vez mais, pode ter certeza. Justifico por quê, Sônia, que este tipo de conversa, como a gente está tendo aqui agora, com os condôminos, a nível geral, eu não acho que é uma estratégia boa. Por quê? O quórum aumenta na Assembleia Virtual porque a facilidade é maior. E trazendo para uma Assembleia Virtual, é mais fácil também conseguir um quarto de condômino para chamar uma Assembleia. Entendeu? Então, se o condômino, se ele tiver consciência que ele pode chamar uma Assembleia com um quarto, e que essa Assembleia pode ter um quórum legal deste um quarto, porque ela é virtual, já imaginou o tanto de Assembleia que nós vamos começar a fazer? Tanto de condômino que é a Assembleia? Então, isso é uma estratégia do síndico. O síndico, é claro que o condômino tem que estar ciente do seguinte, que a Assembleia é legal, que a Assembleia tem validade, que é importante ele participar da Assembleia para a vida condominial. Mas não que ele tenha este poder como síndico de trazer para a Assembleia. É só que é bom e que ele deve participar. Até aí, ok.
A outra prerrogativa é do síndico. O síndico é que tem que ter essa vontade, que tem que, vou chamar a assembleia, vamos montar uma assembleia. Aqui pelo Zoom a gente consegue fazer uma apresentação. Então pensa numa prestação de contas como que fica muito mais fácil eu colocar o número aqui do que eu distribuir aqueles relatórios de receita e despesa que as pessoas pegam e nem leem. Então é para o síndico animar da gente fazer a assembleia aqui. Perfeito. Eu acho que Gilmara queria falar. Pode, Gilmara, pode acionar o seu microfone? Ligar o áudio. Ah, conseguiu já. Isso. Pronto. Então, eu não preciso consultar os condôminos com respeito à assembleia. Eu digo, tá, vamos fazer a assembleia virtual e pronto. Exatamente. Até 30 de outubro. Exatamente. Lembrando que você precisa de ter um prazo para isso. Então, você não pode chamar a assembleia na segunda para reunião na quarta, né? Vamos considerar um prazo aí de 10, 15 dias, né? Vai de acordo com o que está na convenção de cada condomínio, né? Cada condomínio tem o seu prazo ali, né? Para fazer a convocação da assembleia, tá? Segue o mesmo prazo, resumindo, né? Independente de ser virtual ou presencial, segue o mesmo prazo. A nossa assembleia aqui é em outubro. A gente pode também antecipar, certo? Pode. Pode, até porque é até dia 30 de outubro, então está dentro do prazo também, né? Aquela situação que o banco corta a conta bloqueia a conta do condomínio. Né? É melhor antecipar o máximo possível, né? Justamente para evitar esse bloqueio do banco, né? Certo, ok. Inclusive, você pode usar isso como justificativa, né? Eu preciso chamar uma assembleia com antecedência para poder não cair o acesso do banco. Exatamente. Com respeito à prestação de contas, os números têm que ser passados para a pessoa responsável pelo conselho, tudo normal, tudo dentro da normalidade. A mesma coisa. Mesma coisa. Certo, é passado para o conselho faz a avaliação, vai emitir o parecer, né, do parecer do conselho, e aí o que ele vai fazer? Ele vai enviar esse parecer, a gente vai disponibilizar aqui na apresentação, se houver a necessidade, por exemplo, da plataforma do Zoom, ou simplesmente tem alguns condomínios que já vão direto, não faz assembleia aqui no Zoom, né, utiliza a plataforma do Zoom, somente utiliza a plataforma de votação, e já coloca lá direto, tá? Mas a mesma coisa, Gilmara, bem simples, como a gente passou a apresentação aqui, a gente vai passar o parecer do conselho, passa, inclusive, a prestação de contas, é até mais fácil, para te falar a verdade, é bem mais simples, tá? Certo, então primeiro eu combino com vocês e depois informo, ou vocês que vão informar que haverá essa assembleia virtual. É emitido um edital de convocação normal, só que nesse edital ele vai ser mais detalhado a forma como vai ser feito, através de meios digitais, plataforma, aí nós vamos colocar o link, vamos colocar como que ele vai acessar, como que vai ser a votação. É um edital de convocação. Chega da mesma forma, Gilmar, vai por e-mail, eles vão receber como eles receberiam outro edital de convocação. Certo, ok, entendi. E o que eu posso te passar para vocês é que, assim, seguramente é muito tranquilo, a gente já tem feito outras assembleias e a gente achou que até fosse ter mais dificuldades, inclusive até na primeira assembleia a gente ficou disponível antes, né, para ver se o pessoal tinha alguma dificuldade, e na verdade não teve, até surpreendeu. Quando a gente entrou, né, a gente abriu a sala, imediatamente todo mundo já abriu e já começou. E antes de terminar a apresentação no Zoom, o pessoal já estava na plataforma de votação votando. Então, quer dizer, foi muito rápido o processo. A gente estava preocupado achando que não e o processo foi muito mais rápido, né? Então, é bem tranquilo com relação a isso daí. Minhas filhas fazem aula pelo Zoom, se tornou uma coisa normal. O Zoom ficou muito normal, muito familiar, né? É verdade, e ele está bem popular, então todo mundo sabe o que é o Zoom hoje, né? Ele está bem popular. E essa coisa de que talvez os mais velhos não consigam, os mais velhos que estão em casa ajudando os netos. Sim, verdade. Preconceito meu bobo. A Clay fez uma pergunta, perguntando se já pode deixar agendado a assembleia, né? E aí, faltando 15 ou 20 dias antes da data da assembleia, passar a pauta, né, para fazer o edital.
Na verdade, pode, não tem problema nenhum, a gente só vai fazer aqui a reserva para a gente disponibilizar a plataforma, só por esse motivo, mas que seja também 15, 20 dias de antecedência. Geralmente não é difícil casar uma assembleia com a outra, mas é bem tranquilo, não tem dificuldade nenhuma. Pode ser feito, a gente já deixa previamente reservado e, evidentemente, o edital de convocação da assembleia é somente depois da pauta definida, né? Que aí é feito o envio, tá? Mas dá naquele link, Cleis, daí de cima, ele tem 60 dias só de data, mas é possível ampliar ele também. Então, quando você entrar no link lá que eu falei do agendamento, que o Bruno colocou lá para cima, no bate-papo, que é por esse link que nós vamos agendar, tá? Nele você vai ser obrigado a colocar pelo menos uma pauta para conseguir fazer o agendamento. Claro que depois você pode mudar, não tem problema depois, nenhum. Só para gerar a data, porque nele é que nós vamos conseguir casar a agenda de assembleia, a agenda do Bruno, a agenda... Esse link, que aí não vai ter mais aquela coisa, será que eu posso, será que eu não posso? Como é que vai ser? Se tiver a data lá, tá ok, é só agendar e tal, ele não casa uma data com a outra, ele não embola a data, não ultrapassa um limite de uma com o limite da outra, então está tudo bem organizado, por isso é nele. Só que você vai precisar de colocar pelo menos uma pauta. E aí depois você pode colocar outras até a data, isso a gente consegue fazer, mas o agendamento ali, só para garantia de data, hora e o aplicativo, é que tem que ser feito pelo agendamento. Inclusive, até para a gente poder dar um suporte maior para vocês, né? Vocês podem reparar que geralmente nos condomínios, né? Em média, vai um representante da Azul. Geralmente vai eu ou o Matheus, né? Ou às vezes os dois, dependendo do condomínio, da situação. Então, não sei se vocês repararam, mas aqui está eu, o Matheus, a gente está com a Emily, está com a Ana, a Adriele, a Raquel. Tem uma equipe da Azul aqui presente na sala com vocês também. Eles estão caladinhos, com as câmeras desligadas, mas estão presentes aqui. Então, o que acontece? Por exemplo, se precisar trazer alguém do contas a pagar, do contas a receber, por exemplo, ou o responsável do financeiro, né, para trabalhar alguma questão mais específica, a gente traz, vai colocar aqui, a gente vai debater, né, se precisar trazer alguém da parte jurídica, cobrança, a gente também vai colocar. Claro que isso tudo é previamente definido, né, de acordo com a pauta, não vai ser uma coisa que vai surgir do nada. Então, por isso que a gente faz agendamento prévio, para que a gente também se organize para poder participar com vocês, né? Então, a gente consegue enriquecer mais essa assembleia, a discussão, né? Então, esse é exatamente o objetivo, né? A gente conseguir trabalhar bem mais, né, nessa situação. Eu vou dar um exemplo até do Alex, que está presente aqui, que ele é síndico de um condomínio no Arraial, inclusive, e que esse condomínio no Arraial, sempre que, na verdade, a próxima assembleia que iria ocorrer, né, ele já tinha convocado quase que metade da administradora lá para dar um suporte no condomínio dele, porque é um condomínio que tem uma particularidade muito específica, né? Então, e é um condomínio grande, tem muita gente de fora, tem muito estrangeiro, etc. Então, quer dizer, cada um tem um conhecimento diferente, porque no Brasil funciona de uma forma, lá na Itália de outra forma, por exemplo, o outro na Espanha de outra forma. Então, quer dizer, tem muita gente de fora. Então, a gente tem que trabalhar com muito detalhes, apresentar com muita calma, muita atenção. Então, são assembleias presenciais que não duram menos de 4 horas, né? Então, uma assembleia nesse condomínio, a gente tem que mover a equipe para ir para lá e conseguir apresentar. E muitas vezes, imagina, a gente num local, na assembleia, num condomínio, na verdade, que não tem, por exemplo, um salão de festas para a gente colocar o projetor para a gente fazer essa apresentação. Apesar do que a gente tem todos os equipamentos aqui, mas o condomínio não tem essa estrutura, né? Então, a gente tem essa dificuldade. E aqui, pelo virtual, é bem mais simples esse processo, porque a gente consegue trabalhar melhor. Então, por isso que a gente pede esse agendamento prévio para a gente poder se organizar. Mas não tem problema algum. Fez o agendamento, coloca só uma pauta lá, depois a gente ajusta e muda, não tem nenhuma dificuldade. Beleza. Ok? Acho que tem mais alguém querendo alguma pergunta? Rapidinho para encerrar. Eu sei que vocês devem ter agora, com essa facilidade, outras questões específicas dos seus condomínios, específicas sobre as suas realidades. A gente está à disposição para conversar também pelo Zoom, tá? Não é naquele link de agendamento, vocês podem mandar para cada um dos seus gestores de carteiras. Então, pode ser, no caso, Ana Flávia, Adriele, Emily. Marca um horário, eu já fiz isso com a Claís, já fiz isso com a Sônia. Então, se vocês precisarem que a gente faça um atendimento, agenda no e-mail condomínio@dmazul ou no próprio WhatsApp, que a gente marca um horário, eu abro uma sala dessa aqui, a gente conversa. Aqui é possível eu compartilhar
eu e as meninas, claro, compartilhar os relatórios que a gente está discutindo, o que que vocês têm de dúvida. Vamos aproximar um pouco mais, tá, sobre este contato, que com essa ferramenta online é uma maravilha. A gente não precisa mais de vocês saírem daí, ou que a gente tenha um espaço físico para recebê-los também, né? Então, precisou, deixa à vontade, marca, só marcar o horário e dia, né, dessa nossa conversa e o que vocês querem falar. Então, eu já preparo tudo junto com elas, a gente fica pronto só para atender vocês, tá ok? Se precisar. Obrigado, foi ótimo, fico à disposição. Desculpa. Não, é isso, só complementando, a gente agradece a disponibilidade de vocês, né, para a gente poder apresentar um pouco isso daí também. A gente sabe que o momento é um tanto quanto delicado, né, que estamos todos passando, e nosso objetivo é tentar facilitar a vida de vocês aí também, né. Então, a nossa preocupação era de passar essa facilidade para vocês, né, essa opção para vocês, para não se sentirem presos aí a não poder fazer ou de que forma fazer. E o que a gente não conseguiu esclarecer para vocês aqui, a gente está à disposição, tá? Como o Matheus falou, quiser marcar reunião, a gente chama aqui na sala aqui rapidamente e já discute, né, já vai evoluindo nisso daí, né? E estamos à disposição, tá? Ok. Muito obrigada, Bruno, Matheus. Obrigado, Beijo. gente. Beijo, até logo. Tchau. Tchau, tchau.